Nós vemos que está aí multiplicando canais, né, de fofoca gospel, onde pessoas que se dizem ser de Deus traz um vídeo de outra pessoa aí, de algum escândalo, de alguma coisa, e começa a comentar sobre esse escândalo, e aí fica tipo um canal de fofoca gospel, né? Outras pessoas estão aí trazendo profecias vãs, profecias em cima de profecias, campanhas em cima de campanhas, e não ensinam a palavra, né? E outros canais estão aí até ensinando a palavra, mas de uma forma errada, né, com doutrinas de homens, doutrina que eles inventaram, doutrinas que a igreja que eles frequentam, né, fundaram essas doutrinas de homens, né, então são poucas as pessoas que ensinam a verdade, né, e aqui o canal faz parte desses poucos canais que ensinam a verdade, então eu peço que você fique até o final do vídeo, né. A paz do Senhor Jesus, eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração e eu peço que você fique até o final do vídeo para que você venha entender de fato a palavra de Deus. Porque se você ficar na metade do vídeo, você vai pegar um versículo e vai entender da forma errada e não vai analisar os demais versículos que eu sempre trago nos meus ensinos. O poder não está em mim, não está no canal, não está no vídeo, mas está na palavra de Deus. Então assista para que você venha entender a mensagem que o Senhor ele quer trazer para você através da palavra de Deus, através aqui do canal que vai estar a palavra de Deus, amém? Se você deixar o vídeo pela metade, é como se você estivesse no culto e ali no meio da pregação você sai, vai embora e você vai pegar a palavra pela metade, vai perder a bênção, vai perder o crescimento espiritual e não vai ter reverência com Cristo, não vai ter reverência com a palavra de Deus. Nós sabemos que todo o ensino que eu trago aqui é Deus que manda eu trazer esse ensino através do Espírito Santo de Deus, porque nós sabemos que são poucas as pessoas que ensinam a palavra. Nós vemos que está aí multiplicando canais, né, de fofoca gospel, onde pessoas que se dizem ser de Deus traz um vídeo de outra pessoa aí, de algum escândalo, de alguma coisa, e começa a comentar sobre esse escândalo, e aí fica tipo um canal de fofoca gospel, né? Outras pessoas estão aí trazendo profecias vãs, profecias em cima de profecias, campanhas em cima de campanhas, e não ensinam a palavra, né? E outros canais estão aí até ensinando a palavra, mas de uma forma errada, né, com doutrinas de homens, doutrina que eles inventaram, doutrinas que a igreja que eles frequentam, né, fundaram essas doutrinas de homens, né, então são poucas as pessoas que ensinam a verdade, né, e aqui o canal faz parte desses poucos canais que ensinam a verdade, então eu peço que você fique até o final do vídeo, né. Quem assistiu o vídeo que eu falei para que servem as obras, né? Eu prometi a vocês que eu traria um vídeo falando sobre a salvação, o que nós devemos fazer para ser salvos, o que nós devemos fazer para ir para o céu. Será que depende de nós? Será que uma vez salvo, salvo para sempre? Será que uma pessoa assim que aceita Jesus como seu único salvador, ele já está salvo, só precisa disso? Então eu trago aqui a palavra de Deus sobre este assunto, então fique até o final do vídeo. Eu já começo aqui falando sobre a crucificação de Cristo. Quando Jesus ele foi crucificado e ele ressuscita, após a sua ressurreição, Jesus ele aparece para os seus discípulos e dá as últimas instruções e diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Então, aqui a palavra de Deus é clara quando diz: ide a toda criatura, pregai o evangelho, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quanto a esta parte que diz todo aquele que crê e for batizado será salvo, existem aí exceções, né?
Todo aquele que crê está falando crer, viver, praticar a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz crer, não é saber que Jesus existe, porque saber que Jesus existe, até o diabo sabe, mas ele não, de fato, ele não crê. Ele sabe que existe, mas ele não crê, ele não vive a palavra, por isso ele está condenado. Então, crer aqui não é saber que Jesus existe. Então, muitas pessoas, quando aceitam Jesus, ele acha que é só aceitar Jesus, dizer, eu sei realmente que esse Deus existe, né? E eu acredito que esse Deus existe, eu acredito que ele morreu por nós, mas ele não vive a palavra, ele não está disposto em abandonar os seus pecados, né? Então, de coração, ele não aceitou Jesus como seu único salvador. Ele aceitou Jesus da boca para fora. Então ele acha que existe um protocolo, né? Ele sabe que Jesus existe. Em seguida, ele vai ser batizado. E por ele ser batizado nas águas, como diz aqui, aquele que crê e for batizado será salvo. Então ele imagina que ele está salvo e ele continua praticando as suas mesmas iniquidades, né? Os seus mesmos pecados. Ele não se converte de fato. Então quando Jesus ele diz, todo aquele que crê e for batizado será salvo, né? O batismo, ele está aqui simbolizando o arrependimento, né? Ele representa o arrependimento do pecado. Então, uma vez que nós descemos as águas, somos batizados nas águas, nós temos que entender que aquela velha criatura de pecado morreu e agora nasce uma nova criatura com santidade. Então, aquele que for batizado e aquele que crê verdadeiramente, sabendo que tem que praticar a palavra, sabendo que crer é viver a palavra, né, será salvo. E aquele que não crê será condenado. Mas por que a palavra diz que para ser salvo tem que crer e ser batizado? E quem não crê será condenado. Existe aí uma diferença. Por que não quem não crê e não for batizado será condenado, como fala lá na frente? Que quem crê e for batizado será salvo. Existe aí uma diferença, porque o batismo ele não é obrigatório para todos os casos, mas crer em Jesus é obrigatório. Então, é preciso crer em Jesus, sabendo que tem que viver a palavra, sabendo que realmente Jesus ele é o nosso Salvador, em espírito e em verdade, acreditar em espírito e em verdade, o seu espírito entender que Jesus realmente, ele salva, ele cura, ele liberta, né? E está pronto para viver a palavra. Mas nós sabemos que nem todos são batizados, então por isso que aquele que não crê será condenado. Não, quando se trata da condenação, aí já não apresenta o batismo, porque tem pessoas que estão o quê? Que morrem numa prisão, né? Morrem ali por ter cometido um delito, mas na hora ali, antes de morrer, a pessoa se arrependeu dos pecados e naquela situação, seja porque está acamado e morreu ali no leito de hospital, ou porque estava dentro da prisão, morreu na prisão, ou porque, né, estava ali nos seus últimos suspiros de vida e morreu e não deu tempo de se batizar, mas ele creu em Jesus, por isso ele será salvo, né? E por isso a palavra de Deus diz que quem não crê será condenado. Aí não inclui o batismo. Mas lá no início, Jesus ele disse que aquele que crê e for batizado será salvo. Então, esse batismo aí já é para aquelas pessoas que vivem ali gozando de suas plenas saúde, sua plena saúde, né? Pessoas que têm ali a oportunidade de fato de se batizar. Então, as pessoas que têm a oportunidade de se batizar e não se batiza, não será salvo. Mas aquelas pessoas que realmente crê, né, tem a possibilidade de se batizar e se batiza, será salvo, né? Então, ser salvo sem se batizar é só para aquelas pessoas que estão em situações que não tem como ela se batizar, como o ladrão que estava na cruz ali ao lado de Jesus. Eu espero que vocês tenham entendido sobre essa parte, né? Então, como eu comecei com a crucificação, essa crucificação de Cristo
nós sabemos que nós já estávamos condenados, né? Porque temos a nossa carne pecaminosa, né? E a Bíblia vem dizer que o homem, ele é mau. Então, por ele ter a carne pecaminosa, estávamos condenados, né? Não havia em nós a possibilidade de sermos salvos. Mas Jesus, ele derrama o seu sangue santo na cruz, e este plano de Deus, esse sacrifício, ao derramar o sangue de Jesus puro, ele nos lava, né? Ele lava o nosso espírito e nos dá a oportunidade de ir para o céu. Então, este sangue representa na Bíblia, representa vida, né? Então, quando o sangue é derramado na cruz, ele está nos dando vida, né? Porque estávamos mortos. Então, ali nós estamos com a possibilidade de realmente ir para o reino de Deus. Por quê? Porque quando Jesus ele é crucificado, essa crucificação e aquele sangue derramado é a graça de Deus, que nós não merecemos e que nós somos salvos, sim, pela graça de Deus. Então, quando Jesus ele é crucificado e ele derrama sobre nós ali aquela graça, né, por ele ser santo, né, por ter um sangue santo, né, ele nos dá vida, aquela graça ali, ela representa, ela simboliza ali uma porta. Então, a crucificação, a graça, o sangue derramado, ela é a porta. E essa porta, ela vai se abrir, né, para todo aquele que crê e for batizado se tiver como se batizar. Né? Mas se a pessoa tiver, como foi dito anteriormente, em situações que não tem como se batizar, então se apenas crê, aquela graça, né, aquela porta, ela se abre. Mas existe, né, aí uma diferença. Não é porque a porta se abriu que a pessoa vai ser salvo, porque se fosse assim, todo mundo, por Jesus, já ter derramado ali o seu sangue, já ter derramado ali sua graça sobre todos os viventes, né? Ali as pessoas já estavam salvos, né? Então não precisava mais obedecer a palavra de Deus. Então, estou aqui não pegando um versículo isolado, mas trazendo toda a palavra, analisando a palavra para que você venha entender. Então, tem pessoas que ensinam de uma forma errada, que não tem essa visão espiritual, que não tem ali o Espírito Santo de Deus para interpretar, né, a forma correta, ter a verdadeira interpretação da palavra de Deus. Então, tem pessoas que vão mudar a interpretação da palavra de Deus porque não sabe, e outras porque quer realmente contaminar as pessoas, porque quer realmente enganar as pessoas. Então, aquela crucificação e aquela graça é a porta se abriu para todo aquele que crê e for batizado. A porta se abre. Mas para entrar nesta porta, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. É quando nós obedecemos a palavra de Deus, ou seja, praticamos, vivemos a palavra de Deus, aí sim nós entramos por esta porta dessa graça, nós recebemos essa graça. É tipo assim, a graça está ali, mas você só pode pegar essa graça se você obedecer a palavra de Deus. Então, a graça ali está sendo representada por uma porta. Para você entrar por esta porta, é preciso você obedecer a palavra de Deus. Porque existe até outro versículo falando sobre isso. Quando Jesus ele diz que aquele que ama a Jesus é aquele que vive, que guarda os seus mandamentos. Então, guardar, né, é viver a palavra de Deus. Então, quando a pessoa não guarda os mandamentos de Deus, não guarda a palavra de Deus, não vive a palavra de Deus, não tem como a pessoa dizer que ama Jesus. Então, Jesus ele diz que ama aquele que ama ele. Então, Jesus ele vai amar as pessoas que ama ele, né? E ele diz que aquele que ama ele, que ama Jesus, é aquele que guarda os seus mandamentos. Então veja aí que precisa obedecer à palavra de Deus para que venha entrar por esta porta.
E existe ainda uma última etapa. Então, nós vemos que tem 3 etapas para que a pessoa venha a ser salvo, né? Então, você pode estar aí se perguntando, pastor, o que de fato eu tenho que fazer para ser salvo, né? Então, existem 3 etapas. A primeira etapa é a crucificação, que é uma porta que se abre ali para que você venha entrar. Mas você só entra se obedecer à palavra de Deus. Quando Jesus ele diz que aquele que ama ele é quem guarda os seus mandamentos, é quem pratica a palavra. Como diz também na palavra de Deus, não seja somente ouvintes da palavra, mas seja praticante da palavra de Deus. Então é preciso praticar para que você venha entrar aí por esta porta da graça, para que você venha receber a graça de Deus. E existe aí uma outra etapa, que é o quê? Ser fiel até o fim. Viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus até o fim. Então, o que seria até o fim, né? O que significaria isso? Até o fim seria até o arrebatamento, para aqueles que vão estar aqui vivos na hora do arrebatamento, vivo que eu estou dizendo aqui, fisicamente aqui no mundo. Então, ser fiel até o arrebatamento, né? Praticar a palavra de Deus até o arrebatamento, ou praticar a palavra de Deus, ser fiel a Jesus até a morte física, a morte aqui na terra. Então, vemos que para ser salvo existe 3 etapas, né? A crucificação. É preciso a crucificação para ser salvo. Sem a crucificação, sem a graça de Deus, jamais alguém seria salvo. Então é preciso obedecer a palavra de Deus. Sem obedecer a palavra de Deus, sem praticar, sem crer em Jesus, que é viver a palavra, jamais será salvo, né? Então tem que obedecer a palavra de Deus. E a terceira etapa seria ser fiel até o fim, até a morte física ou até o arrebatamento. Ser fiel a Deus, viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, né? Então eu vou trazer aqui um versículo que já quebra aí esta palavra, essa versão aí essa interpretação aí que algumas pessoas dizem que uma vez salvo, salvo para sempre, já quebra aí. Eu vou trazer aqui Ezequiel, capítulo 33, do verso 18 ao 19, que diz assim: Ora, se um justo se afastar de sua retidão e praticar o mal, com certeza perecerá. E se você for olhar aqui anteriormente, os versículos anteriores, esse perecerá está significando morrerá. Então, a morte espiritual, né? A pessoa irá para o inferno, não irá para o céu. Então, no verso 18 diz que aquele que é justo, né, se ele praticar o mal, praticar a iniquidade, ele morrerá. Então, toda a justiça que ele praticou, e justiça aqui é a palavra de Deus. Então, um exemplo, todo aquele que é justo, que pratica a palavra de Deus, né, se antes de morrer, fisicamente ou antes do arrebatamento, ele praticar o mal, ele praticar a iniquidade, ele deixar de praticar a justiça, de praticar a palavra de Deus, ele morrerá espiritualmente, né? Ele não herdará o reino de Deus. E toda a sua justiça, tudo aquilo que ele praticou de bom será esquecido. Porque antes dele morrer, fisicamente ou antes do arrebatamento, ele praticou iniquidade, né? Então toda a sua bondade, toda a sua justiça, toda a sua vida que praticou a palavra de Deus, né, será esquecido, porque ele praticou a iniquidade. No verso 19 diz assim: Mas se um ímpio se desviar de sua malignidade e praticar o que é justo e correto, com toda certeza viverá por causa do seu procedimento. Então, um ímpio que vive a sua vida praticando iniquidade, praticando mal, mas antes dele morrer fisicamente, antes do arrebatamento, ele se converte, ele começa a praticar a palavra de Deus, então ele viverá, ou seja, ele alcançará a vida eterna. Então veja que esses versos aqui, ele já quebra aí
essa versão que muitas pessoas dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Então nós vemos aqui que tanto uma pessoa que vive a palavra de Deus, a pessoa pode lá na frente se desviar e deixar de praticar a palavra de Deus, né? Então ela perde a sua salvação. Esse versículo nos mostra isso, e é o próprio Deus falando aqui. É a parte que está destacando aqui a voz de Deus, aqui na palavra, é a voz de Deus que está falando aqui, nos ensinando, né? Então, do mesmo jeito, um ímpio que pratica iniquidade, né, a vida toda, mas depois ele se converte. Então, ele viverá, ele irá ser salvo, né, herdará a vida eterna, irá para o céu, porque ele morreu convertido, né? Então, existem aqueles que vão morrer fisicamente, né, convertido. Existem aqueles que vão morrer fisicamente, né, praticando a iniquidade. Então, nós já vemos aí que já quebra essa versão, essa interpretação que as pessoas dizem, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Então, existe aqui 3 etapas, né? A crucificação, obedecer a palavra de Deus e ser fiel até o fim. Então, são 3 etapas para que o ser humano ele venha a ser salvo. Então, precisa-se das 3, né? Uma pessoa sem obedecer a palavra de Deus jamais irá para o céu. Uma pessoa sem ser fiel até o fim jamais irá para o céu. Uma pessoa sem receber a graça que foi a crucificação, ou seja, sem a crucificação de Cristo, jamais iríamos para o céu. Então precisa dessas 3 etapas para ir para o céu, amém? E não deixe de compartilhar essa palavra para demais pessoas. Se foi útil para você aprender mais da palavra de Deus, compartilha para que mais pessoas venham aprender a palavra de Deus, porque está cheio de falsos profetas ensinando falsidades, né? Palavras falsas, um evangelho falso, né? Tem aí a classe de pessoas que está aí pregando a palavra de Deus, falando sobre Jesus é amor, então você pode continuar do jeito que está, praticando iniquidade, porque Jesus ele é amor, né? E não prega aqui a justiça de Cristo, o juízo final. Não prega, né, sobre o inferno, prega aí só sobre as promessas, as maravilhas de Deus. Não prega, de fato, os ensinamentos de Deus, enganando as pessoas, né? E aqueles profetas de Deus que estão aí trazendo a verdade, que estão aí pregando realmente a palavra de Deus, né? Muitas vezes, esses falsos profetas tratam mal os verdadeiros profetas de Deus, né? Dizendo que ele é profeta do ódio, que ele é um profeta que não prega realmente a verdade. Então, existe isso aí. Então, compartilha esta palavra, porque a gente tem que aprender a verdade, porque vai chegar um tempo em que acontecerá o arrebatamento, né? Ou até mesmo a pessoa morra fisicamente, e é preciso estar convertido para quê? Para que vá para o céu, para que venha morar com Jesus. Então, é importantíssimo este ensino. Então, compartilhe para que mais pessoas venham ser abençoadas através desta palavra. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?